Strike first, strike hard, no mercy. Hoje a gente vai estudar aqui números complexos na sua forma trigonométrica. Para estudar a forma trigonométrica dos números complexos, a gente primeiro precisa fazer algumas definições. Um número complexo na sua forma algébrica, que você já aprendeu antes, a gente escreve como um número real mais um número real i. A gente chama de parte real mais a parte imaginária. Por exemplo, 2 mais 3i, 5 menos i, ou às vezes nem tem uma das partes que nem você já aprendeu lá atrás. Eu tenho um número complexo na sua forma algébrica, z igual a x mais yi, e eu posso escrevê-lo como um par ordenado. Sim, essa é a graça do plano complexo. O plano complexo é igualzinho o plano cartesiano, aquele do x e do y. A única coisa que muda é o nome do eixo. Lá no plano cartesiano são dois eixos reais, no plano complexo, eixo real e eixo imaginário. Então, um número qualquer, x mais yi, pode virar um par ordenado xy. E um par ordenado eu sei representar no plano complexo, não? Então, esse daqui, por exemplo, 2 mais 3i, quem seria o ponto que eu representaria no plano complexo? Seria o ponto 2 e 3, que estaria situado no primeiro quadrante. É como se fosse x e y no plano cartesiano, mas na verdade é o plano complexo. Parte real, parte imaginária. Alex, e se não tiver parte imaginária? Bom, se não tiver parte imaginária, é porque a parte imaginária é zero. Então é 5 de parte real e 0 de parte imaginária. E se só tiver a parte imaginária? Bom, aí é 0 de parte real e a parte imaginária é o número que acompanha o i. Nesse caso, quem está acompanhando o i é 1. Se aqui fosse menos 2i, ficaria 0 e menos 2. Ou seja, qualquer número complexo pode ser representado num plano, ele pode ficar em um dos 4 quadrantes ou ainda em cima dos eixos. Aqui eu coloquei um plano complexo genérico total, que é o número complexo z. Eu desenhei ele no primeiro quadrante por frescura, totalmente desnecessário. Esse ponto, isso daqui é só uma frescura também. O nome desse ponto é afixo. Afixo é o nome do ponto que representa um número complexo no plano cartesiano. Muito fácil. Módulo de z. Assim como nos números reais, módulo é a distância do ponto que representa um número até a origem da reta real, no plano complexo é a mesma definição. No plano complexo, módulo de z, a gente escreve assim, módulo de z, com barrinhas. Módulo de z é módulo de x mais yi, que é a distância do ponto que representa z até a origem do plano complexo. Imagina que isso é um número e isso é um número. Ou seja, coordenadas cartesianas formariam um triângulo retângulo aqui. Aqui eu tenho um triângulo retângulo, onde esse cateto mede x, esse cateto mede y e eu quero o módulo de z. Módulo de z ao quadrado é x quadrado mais y quadrado, é Pitágoras. Ou ainda, escrever módulo de z ou módulo de x mais yi, você tem que fazer x ao quadrado mais y ao quadrado dentro da raiz. Alex, por que dentro da raiz? É essa aqui, o Pitágoras, só que eu já passei a raiz para lá. E por que a raiz tem que ser positiva? Bom, porque módulo é distância, sempre tem que ser positivo. Dois exemplos para ilustrar. Menos 3 mais 4i. Bom, o par ordenado associado ao menos 3 mais 4i é o par ordenado menos 3 e 4, que estaria no segundo quadrante. Irrelevante, eu não preciso desenhar para calcular o módulo. Isso é raiz da parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. Então vai ficar raiz de 9 mais 16, raiz de 25, que é 5. Ou seja, a distância do ponto que representa esse par ordenado. Eu não dei nome para ele. Vou dar nome para ele. Ele é o Z1. Z1, chama Z1. Está no segundo quadrante. A distância do afixo dele, lembra que é afixo? A distância do ponto que representa ele até a origem é 5. Eu fiz por Pitágoras sem fazer o desenho, uma vez que eu já concluí que essa daqui é a formulinha. Vamos chamar a atenção aqui para a formulinha. Essa é a fórmula do módulo de z. Não precisa passar por essa parte do meio, tá? Tô colocando porque pode aparecer assim, mas o resultado é sempre aquele. E esse, como calcula esse? Parte real é 5, parte imaginária também é 5. Primeiro quadrante, 5 e 5. Mas eu vou fazer raiz de 5 ao quadrado mais 5 ao quadrado
Isso daqui vai dar raiz de 50, que se você não sabe tirar da raiz não é problema meu, é problema seu. Raiz de 50 é 5 raiz de 2. Sim, é normal na hora de calcular o módulo ficar alguma raiz. Alguns exercícios não ficam, como o anterior, mas nesse de baixo ficou. A distância do ponto que representa esse complexo aqui, que ainda está sem nome, vamos chamá-lo de Z2, até a origem é 5 raiz de 2. Muito fácil, hein, time? Muito fácil. Módulo é distância do ponto que representa o complexo até a origem. Tem outro jeito de fazer isso? Sim, sempre por Pitágoras. Módulo do número complexo é raiz da parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. Ai, vou cortar a raiz com o quadrado. Se eu tivesse aí, eu dava um tapa na sua cara, de tão burro que você é. De tão burro que você é, que esse papo de cortar raiz com quadrado. Mas aqui é fácil, ó. Raiz de x quadrado mais y quadrado, igual a gente fez aqui, igual a gente fez aqui. Então, todo número complexo tem módulo? Todo número complexo tem módulo. Volta aqui. Qual que é o módulo desse número complexo? Como ele está em cima do eixo, se eu fizer raiz de 5 ao quadrado mais raiz de 0 ao quadrado, vai dar o próprio 5. Qual que é o módulo desse? Esse vai dar trabalho, porque eu teria que fazer raiz de 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. 2 ao quadrado, 4, 3 ao quadrado, 9. A distância desse daqui até a origem é raiz de 13. Beleza, time? Muito fácil? Então vem comigo mais uma novidade. O que é argumento do número complexo? Argumento é um ângulo medido a partir do semi-eixo x positivo no sentido anti-horário. Tá parecendo que eu tô fazendo uma dancinha, né? Ó, não é uma dancinha, tá? Então, ó. A partir do semi-eixo x positivo, no sentido anti-horário, pode chegar até 360. Argumento é um ângulo que dá a posição do número complexo em relação ao eixo x, que não é eixo x agora, né? Que é eixo real. Então, bem fácil para ilustrar onde é que fica o argumento desse. Como esse daqui seria um número complexo genérico, nesse meu exemplo aqui, z é o número complexo x mais y. O argumento é sempre medido a partir daqui. Esse ângulo θ é o argumento. Ele pode ser medido em graus, pode ser medido em radiano. Tanto faz, os dois jeitos. Vamos colocar esse ponto aqui no lugar de exemplo? Esse daqui é 0 e menos 2. 0 e menos 2. O ponto que representa ele é o 0, que não tem parte real, e menos 2. Para colocar ele aqui, então, 0 e menos 2 vai ficar aqui no menos 2. Esse é o ponto que representa o meu Z1. Esse é o ponto que representa o meu Z1. E como que eu faço para descobrir o argumento? O argumento ele não pode começar a contar de qualquer lugar. Eixo x positivo girando no sentido anti-horário. Eixo x positivo girando no sentido anti-horário. Bom, eu gostaria que você descobrisse sozinho esse ângulo. Certinho, for certinho 3 ângulos de 90 graus. 1, 2, 3 vezes 90. O argumento desse número complexo é 270. Então, esse θ aqui é 270 graus. Agora a dica. O argumento, se o seu objetivo no exercício for descobrir o argumento sozinho, sempre vai cair em um dos ângulos do ciclo trigonométrico. Editor, coloca aí no vídeo o ciclo trigonométrico. Então, você está observando aí no ciclo trigonométrico completo que se eu tiver que descobrir sozinho θ, ou ele vai ser 0, ou ele vai ser 30, ou 45, ou 60, ou 90, ou 120, ou 135, ou 150, ou 180... Pegou ou não? Ele vai ser um desses arcos. Se eu tiver que descobri-lo sozinho, ele sempre será um desses. Ele nunca vai ser 22 graus, 28 graus, porque se for eu não tenho como descobrir. Beleza? Então vem comigo. Esse daqui foi fácil, né? São 3 ângulos de 90 graus. O próximo vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas a gente vai descobrir também.
Menos 3 e menos 3 está em qual quadrante? Menos 3 de parte real, menos 3 de parte imaginária. O ponto seria menos 3, menos 3. Estaria aqui, ó. Esse é o ponto. Aqui seria menos 3, aqui seria menos 3, e esse ponto aqui representa o complexo Z2. Para encontrar o argumento dele, eu preciso fazer aqui o alinhamento dele, que seria o módulo dele, a distância dele até a origem, para achar o argumento, ó. O argumento agora eu vou desenhar. Lembra o argumento? É um ângulo medido sempre a partir do semi-eixo positivo, no sentido anti-horário, até encontrar o alinhamento do módulo. Então sai sempre daqui e vai girando. Bom, agora ferrou, porque agora não deu certinho em cima do eixo. O que eu faço? Ó, 90 mais 90. Bom, é mais que 180, com certeza. Agora eu preciso de um pouquinho de conhecimento geométrico, né? Isso daqui é um quadrado certinho, 3 e 3. Se é um quadrado certinho, quanto que mede esse ângulo aqui? Só esse ângulo, eu vou colocar aqui em verde, ó. Esse ângulo mede 45, já que é um quadrado, a diagonal divide no meio. Portanto, quanto mede o argumento desse número complexo? 90 mais 90 mais 45. De novo, é um dos ângulos que está no ciclo trigonométrico. Editor, coloca o ciclo trigonométrico de novo. Olha aí no ciclo, que ângulo que é? É o 45, é o simétrico do 45 que está no terceiro quadrante. É o 225. Então, o θ é 225 graus. Então, aprendendo, o θ é um ângulo qualquer que pode ser desde o 0 até o 359. O θ não vai ser 360 porque ele seria o próprio zero. Quando que o θ dá zero? Quando o meu número estiver em cima do eixo x positivo. Por exemplo, se o meu número for o número 2, eu desenho ele em cima do eixo x positivo, aí não abre. Se não chega a abrir, o θ é zero. Então o θ sempre vai ser, se o objetivo for você descobrir sozinho, vai ser um dos ângulos do ciclo trigonométrico. Muito fácil, time! Uhul!